Olá, meu povo, tudo bem? Como é que tá? Muito obrigada por vocês participarem aqui com meus vídeos, né? E quero, desde já, lembrar vocês que está se aproximando aí as inscrições do Enem, né? Do vestibular. Ah, falta 3, 4 meses, um mês, sim. Olha, tenham cuidado, não deixe para estudar só no momento em que vai fazer as provas. Ah, vou estudar faltando um mês, vou estudar faltando 2 meses. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Você vai fazer prova do Enem esse ano, então comece a estudar desde ontem. Viu? Tem que estudar logo. E eu vou vir sempre aqui com alguns vídeos, dando algumas orientações para vocês sobre redação, sobre as casas gramaticais, né, da nossa língua portuguesa, sobre textos, algumas dicas, né, básicas, para que eu possa contribuir com você que vai fazer vestibular, né? E hoje eu vou dar, sim, uma contribuição bem legal para você que vai fazer vestibular, em relação às gramáticas. A nossa língua portuguesa, vocês já sabem que são compostos pelo alfabeto, né? Que o nosso alfabeto, antes da nova reforma, né? Ela tinha 23 letras, né? Com a reforma, né? Da Academia de Letras, passou a ter 26 letras, porque acrescentou o Y, o W e o K, né? Que faz as letras que pertencem a algumas línguas estrangeiras. Mas, em falando-se de alfabeto, né? Que é dividido em consoantes e vogais, né? As vogais, vocês sabem que a vogal I e U, né? Quando elas estão juntas, né? Num ditongo, o I e o U são semivogais, né? Não são vogais, né? Mas depois eu quero aprofundar mais em um outro momento a questão da semivogal, quando ela é crescente, quando ela é decrescente. Isso, às vezes, fica meio complicado na cabeça de muitas pessoas. Eu tenho perguntado, né, nas minhas aulas de reforço escolar, para os meus alunos, né, que já fizeram, estão aí no ensino fundamental 1, outros que estão no ensino fundamental 2, em relação a isso, e eu percebo que os professores ficam tudo, mas não se aprofundam tanto a ponto de que ficam na mente, né? É uma outra coisa que eu falo sempre para meus alunos e espero, entendeu? Que quem vai fazer vestibular também preste bem atenção a isso. Não adianta você estudar, se acabar de estudar, entrar numa sala de aula e não prestar atenção à aula que está se dando dada. O que é prestar atenção? É uma coisa tão básica. Você só precisa usar a sua visão e a sua audição para ouvir o educador, o professor, falando sobre aquele assunto. Isso é prestar atenção, certo? Então, quando você observa o professor falando, você olha nos olhos do professor e de repente você não entendeu uma coisa, você diz logo: ô, professor, com licença, me dá um minuto. Por favor, eu não entendi isso. Aí, com certeza, porque a nossa mente ela é uma janela. E o nosso querer é que abre ela para os conhecimentos ali permanecerem. E quando você abre essa janela e que o conhecimento entra na sua mente, nossa, você aprende, nunca mais você esquece. Né? É maravilhoso isso. 6 vezes 8 é igual a misturando matemática.
mas não se preocupe não. Né? Que 6 vezes 8 é igual a 48, você vai saber que 48 dividido por 6 dá 8. Porque ela é inversa, né? Então, quando você aprende, tanto nas exatas, quando você presta atenção, que você usa o seu olhar para aquele que está falando e ouvindo, você fixa ali, aquilo ali é prestar atenção. Você aprende, não é isso? Ah, quero deixar aqui uma dica muito importante. Deixa eu ver aqui primeiro meus amiguinhos que estão aqui entrando em contato aqui. Gente, vamos fazer Enem, viu? Vamos fazer Enem, vamos partir para a escola pública. Chega de estar pensando, os ricos estão indo para a escola pública, hein? Né? E nós que não somos ricos, nós que somos batalhadores, estamos indo para a escola particular. Isso está sempre acontecendo no Brasil. Vamos parar com isso. Vamos fazer Enem, vamos, né, e partir para a escola pública, né? Porque dá oportunidade maior para você fazer. Eu mesmo fiz na UNEB, né? Que é a Faculdade Estadual do Estado da Bahia. É Edmilce Silva. Ô, Edmilce, você tá sumida, minha amiguinha. Nunca mais vi. Érica, minha ciganinha linda. Como eu te amo. Um beijo, minha linda. Eu também tô com saudade de você, Edmilce. Viu? Minha amiga e ex-cunhada, Eunice Costa, muito bem. Érica Ciganinha, ela diz: minha Zuzu, você é maravilhosa, te amo. Eu também te amo, minha linda. Ana Pereira, a irmã do nosso querido professor Adelso. Ela, Aninha também é professora, né? Ela se formou junto comigo na mesma universidade, na UNEP. E nós que já passamos pelas universidades públicas, que eu também fiz uma outra, a UESB de Jequié, né? Eu fiz uma pós-graduação em antropologia com ênfase da cultura africana e afro-brasileira, né? E a gente sabe que é muito importante, entendeu? A gente está em uma universidade ou em uma faculdade. Porém, é importante, muito importante, que a gente parta e faça uma faculdade. Não tenho nada contra as faculdades particulares, as universidades particulares. Não tenho. Entendeu? Eu acho que o que é importante é o aluno querer. Eu quero estudar, eu vou fazer uma faculdade. Então, quando você foca, você quer, você aprende, independentemente de faculdade. Né? Uma outra hora eu quero até falar em relação a supletivo, porque eu também acredito em supletivo, porque eu acredito no aluno, porque quando o aluno quer, ele aprende, certo? Então, não é a estrutura física, né, de uma escola que vai fazer um aluno. É importante? É, mas não é. O que é o interesse do aluno. Né? Então, vamos aí, gente. Vamos. Ó, se tiver alguma pergunta, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e digo a vocês depois, né? Aninha escreveu aqui, Ana Pereira. Parabéns pelo belo desempenho. Obrigada, Aninha. Né? É isso, a gente tem que ajudar de uma forma ou de outra, a gente tem que ajudar aqueles que estão precisando entrar lá na faculdade, né? Urânio, meu amigo Urânio, nossa, aqui, amigo, ex-aluno, eu digo assim, aluno, porque eu não tenho ex-aluno, eu tenho alunos, né? Porque aonde me encontro, professora, eu nunca vou deixar de ser professora para eles, né? Então, assim, pensa numa criatura maravilhosa, ele, Nino, Zé Carlos, Antônio Jesuíno, essa turminha que foi, assim, na época, meus alunos, e assim, que me rendeu, assim, muito orgulho, né, de um dia ter passado na vida de vocês. Bom, eu quero aqui dar uma dica muito importante para quem vai fazer Enem, né, a prova do Enem. Vocês sabem o que é dífano? Ó, preste atenção que eu estou dizendo, hein? Eu estou falando dífano. Dífano. Eu não estou falando dígrafo. Dígrafo é uma coisa, dífano é outra. Certo? Então, o dífano, ele é o som, né,
de duas letras, né? O som de uma letra, que quando você fala, sai o som, dá duas letras, que é, na língua portuguesa brasileira, né? Existe isso só com o K e o S. O dífono na língua portuguesa brasileira, preste atenção. Prestem bem atenção, né? Que eu quero deixar aqui ficar bem claro, hein? Dífano é a palavra que consta duas letras na língua portuguesa brasileira, certo? O som de K e S. E na escrita ela é representada por uma letra que é o X. Por exemplo, na palavra táxi, ó, táxi. Quando você fala que é o som, o fonema, né? O fonema, esse fonema táxi, ó, veja bem que interessante, né? Você ouve as duas letras K e S. Quando isso acontece, isso é chamado de dífano. Entenderam o que é dífano? Deu para perceber o que é dífano? Então, eu vi em uma prova de uma ex-aluna minha que ela fez o Enem, e isso caiu. E como ela participou das aulas que eu estava dando na MCC, Associação do Movimento Comunitário de Camãozinho, eu dei esse assunto, eu falei sobre isso, né? A questão do dífano. E ele tem o dífano, e outra coisa, gente, olha, é importante. Não são em todos os livros de língua portuguesa brasileira que você vai encontrar o dífano. Eu não aprendi isso numa escola. Eu aprendi isso pesquisando, lendo, comprando livros. Eu vou mostrar aqui, vou apresentar a vocês onde eu aprendi o dífano. Né? Alguns anos atrás, se eu não me engano, lá por 2004, 2005, mais ou menos, foi neste livro que eu encontrei. Esse livro, quem achar para comprar, compre, ele é muito interessante. Ó. Gramática simples e fácil, deixa eu ver aqui. Gramática simples e fácil para concursos, né? De Antônio Oliveira Lima, né? E aqui ele fala sobre o dífano. São dois fonemas representados por uma letra. Olha só que interessante. Dois fonemas representados por uma letra. Não esqueçam isso, hein? Fátima Fernandes aderiu a nós também nessa pequena orientação para quem vai fazer o vestibular. Gente, olha, é o seguinte, quem vai fazer aí vestibular, quem vai fazer o Enem, tiver alguma pergunta, pode fazer, certo? Se eu acertar responder, eu respondo agora tranquilamente. Se não acertar, te juro que vou fazer uma pesquisa, porque alunos têm... As pessoas em geral, nem só aluno, né, tem a mania de achar que nós, professores, sabemos de tudo. E não é bem assim. O mundo é muito grande, é muito cheio de conhecimentos, né? E nós não sabemos tudo, né? Aprendemos muita coisa, isso é verdade, mas nós não sabemos tudo. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e a gente nunca aprende tudo, por mais inteligente que a gente seja, quer dizer, por mais que... Inteligente todo mundo é, eu sempre disse isso. Por mais esforçado, por mais querer aprender que nós queremos, a gente não aprende tudo. Mas é importante, cada dia a gente aprender uma coisa. Outra coisa, uma dica muito importante, até para uma boa redação. O linguajar, a forma de escrever, as palavras, em uma redação é muito importante, mas é muito importante mesmo. Em relação, por exemplo, a sua escrita com palavras rebuscada, mas uma palavra rebuscada, aonde você entende esse significado para você não tirar a essência da frase, ou até mesmo da própria redação, tá? Muito cuidado com isso.
Ah, eu vou escrever bonito na minha redação, vou escrever palavras rebuscadas, palavras, como muitos chamam, né? Palavras difíceis. Mas, gente, muito cuidado com isso, tá? Então, o que é que eu devo fazer para mim ter um vocabulário mais rebuscado, um vocabulário mais forte? Olha, primeiro, eu vou dar aqui uma dica importante, mas muito importante mesmo. Tem um probleminha aí que às vezes, a maioria das vezes, deixam a desejar em relação a isso. Nós aprendemos a falar com palavras rebuscadas, a escrever, mas a maioria das vezes nós temos vergonha de falar. Aí, para as pessoas não criticarem. Não se importe, deixe quem quiser criticar. Cresça, cresça. O importante é que você cresça. Né? Cresça seus conhecimentos, que você vai crescer tudo que está no seu redor. Tá? Cresça seus conhecimentos, mas não deixe, entendeu? De ir lá no dicionário, procure palavras rebuscadas e procure o significado e procure começar a usá-la no seu dia a dia. Eu me lembro que eu recebi essa dica de uma professora na UNEB, né, a professora de língua portuguesa, que ela diz literatura infantil, desculpa. Né? Foi nem professora de língua portuguesa, né? Literatura infantil. Ela disse, assim, que eu achei muito interessante, é que vamos buscar para aprender e para usar. Então, muita gente sabe um linguajar rebuscado, mas não quer usar porque as pessoas que estão ali cercando, as pessoas que nos cercam, são pessoas de vocabulários mais simples. Gente, mas é importante você usar um vocabulário mais rebuscado, até mesmo quando você é cercado de pessoas assim, porque você também vai estar ensinando essas pessoas a falar mais difícil. Olha, prestem bem atenção que eu vou dizer aqui, por favor. Quem ler bem, escreve bem. Se você vai buscar palavras com significados simples, porém palavras palavras rebuscadas, procure usar, tá bom? Então tá aí, essa é a minha dica, né, para o Enem. Não quero encher muito vocês, né, mas é assim, por favor, eu vou vir, hoje nós falamos um pouco sobre o alfabeto, a divisão do alfabeto, né, falamos sobre vogais, né, quais são as duas letras que são semivogais, né, que é o U e o I, né, quando ela é um ditongo, ou seja, está entre outras vogais, né, como na palavra, por exemplo, baú, baú, o U é a semivogal e o A é a vogal, certo? Dia, né, dia, o I é a semivogal e o A é a vogal, certo? Então, vai relacionando essas duas palavras, porque no próximo encontro que nós tivermos, nós vamos aprender sobre o que são semivogais crescente e semivogais decrescente, né? Ó, eu já dei um exemplo aí, ó. Baú e dia. Uma é vogal, as semivogais. Uma é crescente e a outra é decrescente. Descubra! E depois vem me ajudar aqui também, gente. Participa também, vocês também têm que falar. Faça perguntas aí. O que é que você quer aprender no novo vídeo? Que assunto você quer aprender em um novo vídeo? Um beijo, eu amo vocês, viu? Eu adoro estar aqui trocando ideia, entendeu? Falando a respeito, entendeu? De conhecimentos, né? Quem somos nós sem conhecimentos? Não somos nada, não somos ninguém, não é verdade? Um beijo, um abraço e até lá. Por favor, gente, por favor.
Escrevam aí, façam comentários e tragam, entendeu? O que vocês querem. Você que tem parentes, que você que tem amigos, você que tem uma pessoa que vai diz: "Ah, eu vou fazer o Enem". Por favor, venha cá que eu posso ajudar, entendeu? Não vai lhe custar nada, né? Eu posso lhe ajudar. Agora, outra coisa importante, gente, olha, quem vai se inscrever para o Enem, por favor, comece a estudar logo, né? E leia bastante. Esse é o conselho, viu? Leia bastante, porque quem lê bastante aprende a ler bem. E quem lê bem, escreve bem. É também uma dica para redação, tá? Um beijo, um abraço e até o próximo encontro, ok? Ai, que maravilha. Eu me sinto tão bem quando eu falo com vocês.